Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, todas as semanas conosco aqui no canal 19 da NET TV Santa Maria. Você sabe que tudo que nós fizemos é para vocês, né? Inclusive as agendas, enfim, o que vocês escolhem da nossa programação é sempre para vocês e ela é daqui de Santa Maria. Hoje, pelo cenário, novamente vocês estão vendo que não estamos nos nossos estúdios, mas um minuto e vocês saberão onde nós estamos nesse momento. Não esquecendo dos agradecimentos aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis, há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, soluções inteligentes em aquecimento. A Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim com o seu jeito de ser. E postos de combustíveis Paduim. A qualidade dos seus produtos é o seu diferencial para o perfeito funcionamento do seu veículo. Muito obrigado pelos apoiadores, para os apoiadores que estão sempre conosco também. Bem, hoje o Cidadania e Segurança Pública se encontra aqui com muito orgulho e satisfação na sede da 3ª Divisão de Exército, a nossa divisão encouraçada. E estamos tendo o prazer de estarmos sendo recebidos pelo seu comandante, General Mauro Sinotti Lopes. General Sinotti, muito obrigado por estar nos recebendo aqui no seu gabinete, enfim, na nossa 3ª Divisão de Exército. É um prazer estarmos aqui. E o senhor, que é a 2ª vez que participa do nosso programa, então qual o nosso objetivo? É nós trazermos aí uma retrospectiva do General Sinotti, né, da sua experiência, enfim, na guarnição de Santa Maria, e estando aqui mais uma vez conosco. E, general, quero já deixar aqui registrado que quando foi ventilado que o senhor voltaria a Santa Maria, toda a nossa comunidade vibrou porque já conhecíamos o General Sinotti, então estaria vindo uma pessoa muito conhecida e que tem uma grande influência na nossa sociedade. Muito obrigado, General. Vargas, eu que agradeço essa oportunidade de poder trocar algumas ideias e dar continuidade a esse espírito de contribuir com a nossa cidade, com Santa Maria, que é um lugar que sabe receber bem as pessoas. Eu fui muito feliz todas as vezes que passei em Santa Maria, e estou muito feliz por estar aqui novamente e poder contribuir com a nossa cidade, né? Que bom. Com o nosso povo. Que bom. Obrigado. Obrigado General, o General Sinotti, que é gaúcho, nascido em Pelotas,
e que ingressou no Exército Brasileiro lá em 1977. Exatamente. Então, com uma longa experiência aí, general, e relembrando um pouquinho da sua primeira, segunda, é a terceira vez, né, general, que o senhor está trabalhando, terceira passagem aqui na nossa guarnição de Santa Maria. Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma síntese destas passagens aí aqui em Santa Maria. Eu cheguei aqui em 2006, a primeira vez, para comandar o Centro de Instrução de Blindados. Era uma unidade nova na cidade, né, das 20 unidades, o Seblind naquela época, como é conhecido, o Seblind, Centro de Blindado, ele veio do Rio de Janeiro para cá, ele foi criado no Rio de Janeiro, veio em 2006 para cá, julho de 2005, e 2006 iniciava o seu trabalho pleno, com os cursos e estágios para o Exército. E foi uma época muito importante para nós conseguimos nos aproximar da universidade já naquela época, que deu excelentes contribuições para os nossos cursos, né? E também iniciamos o trabalho com o que o Exército programava em termos de simulação. Todo o planejamento do Exército, toda a diretriz do Comando de Operações Terrestres para o desenvolvimento da simulação no Exército Brasileiro teve início aqui no Centro de Instrução de Blindado nesse ano de 2006. 2006. Fiquei 12 anos atrás, já. Fiquei 3 anos aqui, 6, 7, 8. Foi uma época de intenso trabalho e de simulação, compra de equipamentos, desenvolvimento dessa doutrina, né? E paralelo a essa implantação, nós também fizemos boas trocas com a nossa universidade, envolvendo o mundo acadêmico, né? Na compreensão do que se pretende com a simulação, que além do adestramento me possibilita uma economia formidável de recursos, né? E o envolvimento do mundo acadêmico é importante para a produção. Porque se deu uma interação muito importante. Que propicia que o jovem universitário veja a defesa como uma oportunidade de negócios, ele se inserir num mercado, né, de negócios através de produtos de defesa. Então, nesse sentido, foi bastante produtivo, né? Já nesse ano de 2006, e eu destacaria como marcante nessa passagem, foi justamente essa implantação da simulação já com esse viés de envolvimento do mundo acadêmico, né? E também a chegada do Seblind, com a introdução dos novos cursos que atende o Exército inteiro, a própria Marinha do Brasil também frequenta os nossos cursos, e dando início à continuidade do trabalho dessa escola de excelência que nasceu no Rio de Janeiro. General, é importantíssimo também frisar essa questão toda de que tudo isso acaba numa questão nacional. A sementinha ela foi plantada exatamente aqui na nossa cidade de Santa Maria. Correto. Nós podemos dizer sem dúvida nenhuma disso. Sem dúvida alguma. Porque Santa Maria, em função do efetivo da terceira DE, sim, nós somos próximos de 20 mil homens. Atendemos cerca de 2/3 do Rio Grande do Sul como área de responsabilidade. Né? Temos aqui em Santa Maria 20 organizações militares. Então, todos os anos vem praticamente todas as escolas do Exército passam por aqui. Em programas de cooperação de instrução, né, em visitas. A alta administração, não só do Exército, mas também do próprio Ministério da Defesa, anualmente vem para fazer o acompanhamento dessa sistemática evolutiva de envolvimento, né, do meio acadêmico com a indústria de defesa. Sim. Essa quantidade de pessoas que passa aqui, essa dimensão que a terceira DE tem, que é o maior contingente da Força Terrestre, ele acaba projetando no Brasil essa percepção do trabalho que se está fazendo aqui, que está sendo feito aqui. Nesse sentido, Santa Maria, ele é um polo de desenvolvimento que tem servido de exemplo para outros lugares. Eu cito, esse ano, esteve aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com alunos de mestrado e doutorado que vieram buscar esse conhecimento, né, da simulação, introduzindo dentro das suas diversas áreas acadêmicas, esse conhecimento, melhorar a sua percepção do que isso pode significar
num ambiente de atividade econômica, né? E isso certamente projeta para o Brasil inteiro, né? Sem dúvida. Esse dinamismo que aqui nós temos das unidades militares com a própria universidade, né? E os empresários de Santa Maria, que sem dúvida alguma o Sou Defesa é uma iniciativa que complementa o Polo de Defesa, que é um trabalho que vem sendo feito desde 2006 e que tem propiciado aí um avanço significativo, né? Inclusive com a produção de simuladores. Nós temos aí estágio adiantadíssimo, o Astro 2020. Da própria produção desses simuladores. Produção intelectual, genética nossa, dos cursos de tecnologia e de informação da própria universidade nossa aqui, feito totalmente lá dentro. E eu acrescento que a proposta desse simulador não se encontra semelhante em nenhum lugar do mundo, não se viu ainda. É uma resposta para uma necessidade do Exército Brasileiro, de quem usa sistemas de armas, que é o Astro 2020, é um sistema de armas estratégico, né? E ele é produção genética nossa, né? Isso é interessante, eu gostaria muito que todo o Brasil soubesse isso, né? Dessa capacidade que nós temos, nossa, aqui em Santa Maria, de produzir um equipamento dessa magnitude. Porque, general, nós somos, talvez até um aspecto, também falando em defesa, né? Mas um aspecto de que nós somos muito críticos por natureza. Vamos colocar nesse prisma, verificar nesse prisma. Se observa aí que as coisas boas, como isso que o senhor está comentando agora, né, elas são muito pouco divulgadas. Exatamente, né? Então, concordo veja plenamente. A importância que isso trouxe, não tão somente, evidentemente, para Santa Maria, né, porque nós podemos dizer que é a mãe geradora de tudo isso. Exatamente. Né, e que daqui se repercutiu para o país inteiro, e inclusive já chamando a atenção, que eu creio isso, de países amigos aí que estão dentro da mesma... Nós trocamos experiência com vários países do mundo, quase todos da América Latina, todos os países da América Latina e vários países do mundo. E os nossos trabalhos, as nossas iniciativas servem de referência para eles também. É uma troca mútua de conhecimentos, né? Compartilhando ideias, enfim. Essa penetração que nós temos no meio, a forma como que nós vemos o envolvimento do acadêmico dentro dos nossos projetos, fomentando a participação deles, né? Já desde o banco escolar, desde a formação acadêmica, né? Eu vou incentivar esse jovem, né? Além do espírito empreendedor, que naturalmente ele tem, uma área com tanta oportunidade, digamos assim, que é a área de defesa, né? Com muitos produtos também de uso dual, também com reflexo em atividades civis, e que discutindo um mundo de oportunidades para esses jovens. Eu acho que esse é o principal dividendo desse trabalho que nós temos conseguido aqui em Santa Maria e que tem atraído a atenção de outras universidades. Outras universidades estão vendo que é uma oportunidade deles envolverem os seus alunos, os seus acadêmicos, né, em direção de uma coisa produtiva, própria, nossa, soluções genéticas. Porque, general, chama atenção esse aspecto de se inserir no meio acadêmico, do nosso Exército Brasileiro e como um todo as Forças Armadas, dentro deste processo que é totalmente inovador. Por quê? Porque até então nós tínhamos aí algumas coisas que não saíam da sua rotina. E são novas oportunidades, como o senhor bem mesmo falou, que estão surgindo dentro de um aspecto desse boom da tecnologia, o boom da informação, né, que nós temos aí esta globalização da informação, que está, nesse momento que nós estamos conversando, nós estamos aqui em sintonia com o mundo inteiro, né, praticamente online. Então, diante de tudo isso, esta nova oportunidade para estes alunos, né, para esse meio acadêmico, está despertando aí uma série de inteligências que vão seguir outros rumos aí. Exatamente. O principal dividendo
é o conhecimento. Conhecimento. Tá? Que vai fazer o diferencial, né, do mundo. E eu fiquei muito feliz nessa minha chegada aqui em Santa Maria, porque exatamente neste momento nós temos a empresa participando desse processo. Uhum. Nós temos a defesa que apresentou a sua demanda, temos aqui a universidade que está solucionando, está buscando uma solução para essa demanda, e temos uma empresa que é a Vibras, que está impulsionando com recursos o desenvolvimento dessa solução. Então nós teremos o ciclo completo. O produto. O produto. A tríplice hélice funcionando. A indústria, a academia e a sociedade. Perfeito. A necessidade, né, que chama tríplice hélice, o sistema de tríplice hélice, que é um sistema inovador para a produção e a crescimento econômico, nós temos acontecendo aqui em Santa Maria. Então, a tríplice hélice justamente para que, se faltar qualquer uma dessas hélices, aí não vai chegar no produto final lá. Exatamente. Então, esta sintonia, esse compartilhamento, nós podemos dizer hoje, sem dúvida nenhuma, General, que ele está perfeito. Está perfeito. Em perfeita sintonia. Está perfeito. E nós temos um passo grande também na absorção dos acadêmicos para os estágios nas OEMs. Nós trabalhamos com diversas áreas. Nós trabalhamos com projetos de engenharia para modernização e construção de quartéis. Nós temos o projeto Força no Esporte, que é um espetáculo, né? Que as crianças vêm no horário da tarde para dentro dos quartéis, depois da aula. O contraturno. Para uma atividade física, né? Para uma educação complementar. E eu abro um espaço para o jovem que faz curso de assistência social, educação física, de complementar, além do militar que está assessorando as crianças, também o acadêmico. Os próprios ranchos com curso de nutrição, enfim, todas as áreas, nós já temos o convênio e esses estágios já ocorrem dentro dos quartéis. E nós temos para 2019 novos cursos entrando com a Universidade Franciscana. A franciscana, luterana? É luterana. Vai também complementar, vai entrar nesse processo, né, para que os seus estudantes possam fazer as suas práticas dentro dos quartéis. Olha, né? General, semana passada ou retrasada nós conversamos com o diretor Eduardo Assis Brasil, o diretor da FADISMA. E a FADISMA completou 15 anos aqui em Santa Maria, né? Que também leva o nome Santa Maria, né? Então nós a gente dá um apoio muito forte aí dentro desse aspecto e que se fazia exatamente esse comentário que o senhor está fazendo dentro do aspecto de que os alunos hoje, diante de toda esta corrida, tecnologia, enfim, mudou o perfil do acadêmico. O acadêmico ele não se contenta mais com a questão de receber a sua instrução em sala de aula e ficar o instrutor, o professor lá na frente, transmitindo aquilo. Ele quer ir além. E ele se preparando para a prova, não é? E ele se preparando para a prova. Não. E, então, as grandes atividades hoje do meio acadêmico, ela está, sim, se materializando muito fora da sala de aula. E aí vem essa observação que o senhor falou, que o Exército está possibilitando isso, né? Pelo seu vasto domínio dentro da sociedade e que possa caracterizar, então, todas essas... Uma disponibilidade enorme de oportunidades, né, para o camarada praticar. Sim. E isso é um fenômeno interessante do ensino, que o curso superior, né, principalmente a formação acadêmica, ele precisa dar ferramentas para o camarada exercer aquela profissão. A construção do conhecimento é dar questão prática, general, para que ele possa desempenhar aquela formação para a qual ele, né, está se preparando, estudando. Dentro dessa perspectiva, a prática é fundamental. Porque ficava, dentro de um pouco tempo atrás, nós tínhamos o mundo acadêmico muito fechado, recebendo uma bagagem violenta de teoria, e que quando chegava lá na ponta, na prática, eu disse, opa, o negócio não é bem assim. Então agora está tendo esta oportunidade justamente com esse boom aí de oportunidades, né? em vários locais. General, quando o papo é bom, o tempo passa
Muito rápido. Por enquanto, nós estamos na minha primeira passagem para Santa Maria, nós não chegamos nem na segunda. General, nós vamos ter que fazer mais do que um programa. Mais do que um programa. General, nós vamos fazer um intervalo, né, e vamos para o nosso segundo bloco. Aí nós vamos falar um pouquinho, porque o pessoal está muito ansioso aí em saber a sua experiência no Rio de Janeiro. Tá certo. O senhor sabe bem que o Rio de Janeiro tem aí toda uma história, né, dentro do aspecto defesa, aspecto de segurança pública. Correto. Bem, vocês estão vendo aqui um papo muito legal com o general e a gente tem uma liberdade, né, e um convívio com o general há tanto tempo e por isso que nos dá essa liberdade de nós conversarmos como o general está conversando conosco. Então, vocês estão vendo que agora no segundo bloco, o general vai contar um pouquinho para nós a respeito de duas experiências que ele teve no Rio de Janeiro, né, e que está se refletindo, enfim, está trazendo aí uma série de mudanças, inclusive a nível nacional. Então, papo muito legal aqui, junto ao comandante da 3ª Divisão de Exército. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje temos o prazer, bastante orgulho por parte da TV Santa Maria e também do nosso programa Cidadania e Segurança Pública de estarmos aqui no gabinete operacional do comandante da 3ª Divisão de Exército, a nossa divisão encoraçada. Estamos aqui com o general Mauro Sinotti Lopes. O general Sinotti, que é nascido em Pelotas e que está pela 3ª vez aqui na nossa guarnição. General Sinotti, dentro da brincadeira que fizemos aqui no intervalo, o senhor disse que o senhor fez apenas a síntese da primeira passagem, quer dizer, nós temos mais duas. Mais duas. Então o senhor vai ter que fazer uma síntese mais rápida aí para nós conseguirmos atingir o objetivo, senão vamos ter que gravar outro programa. Claro, exato, vai ser um prazer. Muito bom. General, com total liberdade, então, para nós continuarmos. Então, eu depois do Seblind, eu saí de Santa Maria e retornei em 2014. 2014 era o ano da Copa do Mundo. Copa do Mundo. E eu vim para Santa Maria e iniciamos o ano de instrução. O ano de instrução é muito marcante para nós, no Exército.
Eu costumo dizer para os meus oficiais e sargentos que o Exército acontece ao longo do ano de instrução. Certo. E ele se apoia em 3 pontos fundamentais que eu sempre submeto à reflexão deles, os oficiais e sargentos, para que eles se insiram dentro desse contexto, desta abordagem, né, e busquem o seu papel. O primeiro ponto é o serviço militar. Certo. Nós recebemos aí, no caso na DE, 8 mil jovens todos os anos. Todos os anos, 8 mil jovens. Só na DE, no Exército inteiro são 95 mil. E eles chegam aqui só com a educação de berço, que eles receberam em casa, porque até a alimentação e roupa nós vamos dar. Claro, correto. Nós vamos trabalhar a cabeça desse jovem, vamos trabalhar essa educação de berço, para entregar no final do ano um cidadão melhor, um camarada mais consciente. É uma responsabilidade maluca. Eu sempre digo para os oficiais e sargentos, se eu conseguir com que esse jovem tenha, no mínimo, um compromisso com ele mesmo, com o futuro dele, missão cumprida. Eu teria tido uma grande vitória. Esse é um ponto. Claro que os oficiais e sargentos são a ponta da linha, eles são os artífices dessa transformação. Correto. O outro aspecto importante é o corpo permanente do Exército, o oficial e o sargento, que eu recebo todos os anos. Também. Que vem da escola. Eles chegam aqui com um conhecimento acadêmico fantástico, mas uma vivência de tropa começando. E o mais antigo tem um papel fundamental na transmissão dessa vivência, né? Dessa experiência. Para fazer com que ele se adapte ao processo. Se adapte ao processo. E, por fim, é o próprio estado de prontidão da força. Na medida em que eu recebo o cara que vem da escola e preparo ele, na medida em que eu preparo o recruta, eu estou relembrando aspectos da minha profissão. Sim. Aquelas técnicas, táticas e procedimentos que representam a minha atividade profissional. Isso faz com que eu esteja ao dia com o meu conhecimento. Aí está, então, o estado de prontidão da força. Então, quando eu cheguei aqui em 2014, logo em abril, o general Mioto me chamou e disse assim, Sinote, a 6ª Brigada vai para a Maré, mês que vem. Falei, estamos prontos, general. E fomos. Foi um contingente enorme aqui de Santa Maria, de 12 OMs. Basicamente, o cerne da tropa de Santa Maria era do 29 BIB. E fomos para lá. Lá recebi mais 2 batalhões do Rio de Janeiro, da Vila Militar, o 1º e o 2º BI, e recebi um grupamento de fuzileiros navais. E aí ocupamos toda aquela área que pertence ali ao Complexo da Maré, que são 16 comunidades, né? E a tropa, então, desencadeou seu trabalho, cumprindo um mandado de policiamento ostensivo, prisões em flagrantes, tudo com vistas à proteção das pessoas e do patrimônio. Perfeito. O senhor bem conhece, é o trabalho da polícia, o policiamento ostensivo. E ali foi um laboratório fantástico de experiência para a nossa tropa, né? De conviver com a população. Porque foi o combate real, né, general? Foi o combate real. Praticamente os bandidos se evadiram da área, porque não tem como fazer frente, né? E nós sentimos aquela aproximação da população, né? As pessoas do bem. As pessoas do bem. E aí é um aspecto interessantíssimo. As pessoas pensam no Rio, favela e tal. Sim. As pessoas que estão dentro da comunidade ali, as pessoas são pobres, não são bandidos. A Maré tem 140 mil pessoas. Complexo habitacional. Complexo da Maré, as 16 favelas, comunidades, são 140 mil pessoas. 140 mil pessoas. Nós tínhamos lá um programa na rádio comunitária, Maré FM, e eu sempre alertava a população. Sim. Nós sabemos perfeitamente que aqui tem em torno de 50 a 80 bandidos e 149.920 pessoas de bem. E o nosso trabalho será orientado para as pessoas de bem. Então o soldado deu uma resposta excepcional, tá? Tanto daqui de Santa Maria como do Rio de Janeiro, produzindo essa segurança para as pessoas, que é um direito que as pessoas têm de ter segurança, né? Com todo o respeito e sentindo
o retorno desse respeito por parte da população. Nós estávamos presentes 24 horas por dia, 7 dias da semana. Soldados viam as pessoas cruzarem a comunidade 4h30, 5 da manhã para ir na Avenida Brasil pegar um ônibus para ir trabalhar. Para ir trabalhar. Então, desmistifica aquela visão de que o senso comum Sim. constrói, né, de banditismo e tal. Não é isso. Existem bandidos, existem bandidos. Isso, a laranja podre que está dentro do lá cesto. nós temos a massa, a maioria das pessoas, pessoas de bem, indo trabalhar de manhã, as crianças indo à escola, entendeu? São pessoas que não têm poder aquisitivo, pobres, gente decente. Decente. Entendeu? Honesta. Dignidade. Pessoas que mantiveram a sua dignidade. E isso foi muito bom porque a tropa viu isso, entendeu? E as pessoas também souberam retribuir, né, essa troca, né, de sentimentos, né? Foi um aspecto importante, me impressionou, de quando a gente foi embora, muitas pessoas chorando porque a tropa ia embora. Porque estava se retirando. Entendeu? Que bacana isso. Aí eu digo assim, não é só porque eles estavam aqui, estavam seguros, agora saíram, pode ficar ruim. Não, não é isso. É uma simbiose, um misto de esperança, né? Sim. Um dia eu recebi uma ligação na rádio de um garoto, o Caio, 11 anos, porque o programa era livre, as pessoas podiam ligar e perguntar qualquer coisa que a gente respondia. Então eu perguntei, sim, Caio, e o que quer perguntar? Eu falei, não, eu não quero perguntar nada, eu só quero dizer que um dia eu quero ser do Exército. Chamou a atenção dele. Então, o comportamento do nosso soldado, né, começou a inspirar vocações. A figura do exemplo. A figura do exemplo. Né? Eu achei uma coisa impressionante aquilo ali, me marcou, né, de ver Que bacana. Essa só troca. Esta passagem já foi uma coisa fantástica, né? Sem dúvida. E o pessoal veio de lá veio com uma moral lá em cima, de ter feito um trabalho. Isto. Entendeu? A altura de que se esperava, né? Que General, a sociedade esperava. Que tempo foi o período? Ficamos lá 2 meses e 15 dias. 2 meses e meio. Aí retornamos e começamos o preparo para o Haiti. O pessoal já estava super preparado para o Haiti. Sim, imagina, né? Imagina. E esse mesmo contingente da época acabou indo para o Haiti, praticamente o mesmo? Praticamente o mesmo, aí um efetivo maior, o Haiti comportava mais gente, né? Exato. Mas chegando lá com uma experiência fantástica, né? Porque isso aí tudo se deu no ano de 2014, então, né, General? Se deu no ano de 2014. Nós fomos para lá em maio e junho. Maio a junho. Maio a junho, pegamos um pedaço de maio, junho todo e julho. É porque o senhor, então, participou do nosso programa antes do senhor viajar para o Rio, né? Não, depois. Depois. Eu estou sempre confundindo isso. Quando o senhor retornou, exatamente. Quando eu retornei, nós fomos lá no estúdio. Exatamente, né, perfeito, é isso. E, passado isso aí, foi uma experiência que marcou aqui bastante a nossa tropa, né? Santa Maria deu uma contribuição espetacular para o Rio de Janeiro, tá? Sem dúvida alguma. E agora, por ocasião depois da Olimpíada, eu estava lá com as operações especiais, e depois da Olimpíada eu fui para a primeira DE no Rio de Janeiro. Aí isso já em 2016. Já na chegada nós fizemos operações de GVA, garantia de votação e apuração, né, nas diversas comunidades, garantir o pleito eleitoral, né, porque as eleições do Rio têm também uma certa influência, né? Claro. Das diversas organizações criminosas também. Há uma mescla de influência na parte política, então nós temos que garantir que todos os candidatos tenham acesso à comunidade. Não pode ser só esse tem, aquele não. Então foi um trabalho bem interessante, eu já conhecia isso aí. E logo em seguida veio a GLO, no ano de 2017, em que nós fizemos um trabalho também, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, e aí então nós tivemos uma mudança de paradigma de prestação desse trabalho, a GLO. Antes nós recebemos uma área, como foi a Maré. Como foi a Maré. Recebia a área inteira. Foi um tipo de experiência, agora mudou. Para 2017 nós aperfeiçoamos. Não, em função da necessidade da Secretaria, eu vou lá e faço uma ação pontual e concluída aquela ação, eu volto para o meu quartel, eu continuo o meu ano de instrução. Sim. Porque quando eu saio para cumprir a tarefa
que corresponde à polícia, ninguém vem cumprir a minha. Então, eu preciso... As ações pontuais, além de serem mais econômicas, porque eu não permaneço com a tropa desdobrada, né? Além de ser mais econômica, ela permite com que eu conduza o meu ano de instrução e adestramento sem prejuízo. Correto. Então, nós fizemos uma série ali, em um semestre deu em torno de 38 operações, em que nós nos concentrávamos no Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma repartição da Secretaria de Segurança Pública, em que as polícias apresentavam sua demanda, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, Sim. apresentava sua demanda, para determinada área ela tem que cumprir 90 mandados. Isso. Né? Então ela apresentava o que precisava fazer. Ela já tinha, no terreno já estava tudo levantado. Já estava levantado. A Polícia Militar apresentava o que ela ia aportar naquela operação e nós complementávamos com o cerco, o equipamento. Certo. Né? E aí conduzíamos aquela operação, ela era tratada só no âmbito do Centro Integrado e quando ela era desencadeada, normalmente numa madrugada, já amanhecia com tudo cercado e aí a polícia cumpria a sua tarefa, né, em segurança, com entrava em todas total. as áreas, Sim. tranquilidade total. Raramente tivemos disparos, né, porque o volume de tropa é grande. Né? E aí, então, uma vez cumprida a tarefa, né, a polícia se retirava, a polícia militar se retirava e a gente saía por último e liberava a área. E aqueles que eram alvos das operações das polícias eram conduzidos para as delegacias. General, então, nesse período, o senhor assistiu assim foi uma limpa nesse período aí? Foi muita gente presa. Muita gente presa. Muita gente. Num ambiente de... Porque se estabilizar uma área para a polícia entrar, eu não tenho troca de tiro, não tenho efeito colateral. Perfeito, sim. Entendeu? É uma vantagem. E depois, quando eu saio da área, né, a polícia já saiu, eu saio depois. Certo. Então, mantém aquela área estável. Né? Isso. E general, diante dessa observação que o senhor fez, qual o principal índice de ocorrência? O que era os motivos das prisões? Tráfico, roubo? Tráfico de droga, roubo de carga, homicídio, tráfico de droga, roubo de carga, esse é o mais predominante. As 3 ocorrências principais. Porque o número de mandados expedidos é enorme. Enorme. Né? A Justiça tem um trabalho, a Justiça no Rio de Janeiro, acho que trabalha 24 horas, não para nunca. Então, aqueles crimes que impactam mais, né, a sensação de segurança da população, aqueles crimes contra a vida, os crimes violentos, como se costuma dizer, eram os principais alvos da polícia, né, na solução dos crimes cometidos, das organizações das quadrilhas, esse era o principal. Então, eles reuniam uma série de mandatos, havia um esforço, né, do Tribunal de Justiça para reunir uma demanda grande que fosse cumprida, né, daí porque grandes efetivos, às vezes era uma área que abrangia para o Lins todo. Imagina. É uma área gigantesca, né? Vários batalhões da polícia e tal, que era uma forma de cumprir um grande efetivo, tanto de polícia civil, a polícia civil juntava várias delegacias para poder cumprir aquela quantidade de mandados, né? Porque se eu saturo a área, eu não tenho um enfrentamento do bandido, eu também não tenho prejuízo da população. Já houve o recuo. Por trás deste planejamento, existe uma série de novas táticas e novos procedimentos que agilizaram o trabalho de forma fantástica. Vou citar um exemplo, para o senhor que é policial vai entender perfeitamente, é o sarqueamento. Que era o seguinte, às vezes eu estou atrás de determinados indivíduos, aí eu chego numa viela, para um cara. Não, eu não tenho identidade, eu não sei se ele é um cara que eu procuro. E agora? Eu tiro uma foto dele e mando para a delegacia. Havia um grupo de agentes lá na delegacia, daquela área já recebendo que conhecem. E eles olham, general, segura esse aí, que esse aí é o fulano, nós estamos procurando ele. Lembra que deu uma polêmica? Não, o Exército anda catalogando as pessoas, fotografando. Não era nada disso. Não. Pegava aquela imagem, mandava pelo zap para a delegacia e o cara olhava. Não, esse aí pode liberar, não. O cara, pode ir embora. Então houve o cerco foi mais efetivo. Porque é simples, o cara sabe que está o Exército. Olha, eu não tenho identidade. Sem documento, chega para o soldado, não. Como é que é teu nome? O meu nome é José Pedro da Silva. Vai embora. E agora? Então,
por trás de um planejamento, existe uma série de pequenas táticas e aperfeiçoamentos de manobra e tal, que as instituições vão obtendo sinergia. Esse é o objetivo do negócio. O que eu quero é sinergia. Eu entro com um efetivo que dou segurança, que inibe uma reação, a Polícia Militar pega uma outra parte do terreno, a Polícia Civil monta esse esquema de maneira que a gente possa apreciar todo mundo e ninguém ficar de fora porque não tinha documento. Porque placa de carro, no próprio celular o soldado via. Esse carro é roubado, já pode ficar. Tirava carro, moto. Correto. Isso aí não tinha problema. Cinep Cidadão o nome. Isso. É fantástico aquilo ali. Isso uma aí. Ferramenta excepcional. Exato. Usamos na Maré também, usamos aqui. Isso. Isso aí entrou numa dinâmica de azeitada, com as polícias e a Força Armada. A rotina se estabeleceu rapidinho. E aí veio então a intervenção em fevereiro. A intervenção, ela foi o comando e controle da segurança pública. Até então eu não tinha o comando e o controle. Eu participava, coordenava as operações com os OSP, ninguém manda em ninguém. Certo. Certo? Cada um vai cumprir. Para não haver nenhum tipo de melindre aí. Cada um vai cumprir a sua missão constitucional. Claro que em função da Polícia Civil executar os mandatos, a liderança situacional várias vezes era do delegado. Sim, porque ele dizia assim, todo o processo estava na mão dele. Coronel, essa unidade aí, esse cara você pode pegar, esse cara é nosso, precisamos dele. Ou então, coronel, essa área aí nós não vamos mais... Aí está liberado, se o senhor quiser. Porque ele estava coordenando a operação. Isso aí não tinha problema nenhum. Não estamos arranhando, né, o comando de cada instituição. Isso aí funcionava super bem. Então, com a intervenção, eu passei a assumir o comando da instituição de segurança pública. Para nós é o seguinte, se eu tenho controle, eu pago a missão. Sim. Se eu tenho comando e controle, eu pago a missão e dou o suporte logístico. Então, com isso, caiu no colo da Força Armada, da intervenção, que na verdade era o general Braga Neto, daí se confunde como sendo o Exército, mas a intervenção ela foi federal, não foi uma intervenção do Exército na segurança pública. Foi uma intervenção federal, cujo interventor era o general Braga Neto. Certo. Né? Não acabou ainda. Isso. Então, e aí, então, ele se estabelecia exatamente dessa forma como o senhor falou, general. Claro, então, nós assumimos a questão de fardamento, munição, instrução, aquelas que estavam mais deficientes, aquisição de materiais, suplemento, viatura, munição, né? Veio também o sistema prisional, né? A SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, com todos aqueles problemas relativos ao fornecimento de alimentos, vaga prisional, recuperação de presídios, já veio com aquele déficit enorme. Então, em cada área dessas, prisional, Polícia Civil, Polícia Militar, nós fizemos numa primeira semana uma rápida abordagem com eles, para ter uma ideia dos gargalos, os principais gargalos. E durante uma semana nós fizemos na Secretaria de Segurança Pública, na Penitenciária, no Bombeiro, na Polícia Militar, na Polícia Civil, uma auditoria macro para identificar os principais problemas, que eles mesmos apresentaram. Sim. E a partir daí estruturamos o plano estratégico de gestão, que é eu jogar dentro do tempo 8 meses. O que eu posso fazer em 8 meses para recuperar essa capacidade operacional decorrente desses gargalos? Entendeu? Um planejamento estratégico minucioso. Minucioso. Tendo, de um lado, o recurso da União, disponível para o que eu posso... né? E essa estrutura administrativa da União, que a Secretaria de Intervenção compôs, né? E, de outro lado, eu tenho o intervencionado, onde eu mostrei para ele que aquilo era uma janela de oportunidade para ele resolver aqueles gargalos. Sim. Que acabam, né, deteriorando a capacidade operacional do órgão. E aí, meu irmão, ó... Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Para poder
definir todos os passos, todas as ações estratégicas, algumas delas já em andamento. A intervenção foi um avião construído no ar. Na medida em que ia se desenhando o que fazer, já começava a fazer. Por exemplo, Sim, instruções. Porque o tempo já era um inimigo ali, né, João? Claro. O tempo... Duas coisas importantes, dois eixos de atuação na intervenção. Recuperação da capacidade operacional dos órgãos de segurança pública e diminuição dos índices de criminalidade. Porque se eu recuperar a capacidade do órgão de segurança pública, eu tenho uma ação perene da intervenção. Sim, sim. Se eu baixar os índices de criminalidade, eu tenho uma percepção de melhora da situação de segurança pública. A pronta resposta. A pronta resposta. Esse eixo, que era recuperação da capacidade, são vários projetos dentro do plano de gestão, são ações estratégicas, né? E esse eixo, e essa visão o eixo de baixar os índices de criminalidade era em cima de ações emergenciais. Entendeu? Ações permanentes do plano de segurança estratégica tinha mais e essas... ações emergenciais, que é em base assim, qual a área que eu tenho um grande problema? Eu tenho um grande problema aqui na área do Chapadão, que é a Brasil, que é a chegada da Dutra, onde existe aqueles galpões logísticos que vem a grande carga, que dissemina pequenas cargas, ali eu tenho grande roubo de carga. Aqui tem que ter uma operação mais contundente, permanente, né, para que diminua o roubo de carga. Isto. Porque aí as pessoas percebem que a vida foi melhorando. Então, eram ações emergenciais. Mas ao mesmo tempo tinha que desencadear outras em outros pontos. Claro, já começava já na outra semana. Sim. Entendeu? Por quê? Porque a estrutura de segurança pública já estava engrenada com as Forças Armadas dentro da GLO. Nós saímos da GLO pura para a intervenção. Certo. Então, essas ações emergenciais, que é tu botar o bloco na rua, sim, tropa, batalhão da PM, reúne mandado, vamos lá, isso já estava acontecendo. Então, com a intervenção, só continuou acontecendo, só que agora dentro de um planejamento que a gente via, mais macro, né, onde eu tinha neles ações emergenciais, né, e ações estruturantes. Com as ações estruturantes, o que eu queria? A recuperação da capacidade operacional e um trabalho que fosse mais além da intervenção. E nas ações emergenciais, o que eu queria? Baixar os índices de criminalidade. Certo. E em cada situação, o objetivo proposto. Claro. E aí, dentro das ações emergenciais, eu tenho áreas críticas, que não tem nenhuma novidade. Todo mundo sabe, a polícia sabe. Certo, a área certo. Tal, aqui a mancha criminal. Certo. Aqui, 30% do roubo de carga é entre esse eixo e esse eixo. Ok. Já sabe que é lá. lá. Um batalhão aí. Entendeu? General, complexo. É complexo. A ação estruturante, não. Por exemplo, um exemplo de ação estruturante. Reorganização do ensino. Nas academias e no próprio curso de formação do soldado. Entendeu? Eu preciso adequar o ensino, melhorar o ensino, novas táticas, novas técnicas, procedimentos e tal. É um trabalho de longo prazo. Longo prazo. Eu praticamente, durante todo o período da intervenção, eu vou trabalhar formando uma massa crítica de oficiais da academia, para que eles façam depois o processo de adequação do ensino. Eu não vou ter tempo de fazer. Nós fizemos isso no Exército. A cada 3 anos nós fizemos uma revisão curricular. Mas na intervenção, as minhas ações todas terminam no ano civil, 31, claro. Deu. Isto. Governador novo, vida nova, né? Eu precisava criar essa capacidade dentro das academias militares e academia de polícia, para que eles vejam essa necessidade e prossigam. Por exemplo... Ter uma continuidade. Claro, outro exemplo bem típico. Plano de carreira. Sim. Tem que adequar o plano de carreira. Sim. Então, eu uso a expertise do Exército, lá da nossa diretoria de avaliação e promoções, né, e da primeira subchefia do Estado-Maior do Exército, montamos um grupo de trabalho que, inicialmente, as polícias foram a Brasília,
E durante uma semana apresentaram os seus gargalos. Passado 2 meses, a primeira subchefia veio no Rio e disse, olha, minha sugestão para vocês é essa. Um trabalho acabado, para depois, dentro de um procedimento legislativo, tal, aprovar a portaria, que aprova o novo plano de carreira e tal. Mas aquilo que eles não tinham tempo de fazer e a expertise para fazer, nós fizemos. Plano de carreira, revisão do ensino. Certo. Aparentemente a pessoa, não sei se como esses caras foram se meter em plano de ensino. Mas... Plano de carreira, que isso tem a ver com segurança pública? Tem muito. Tudo. Quase que tudo. Tudo. Porque a cultura institucional, a cultura de uma instituição, eu crio lá na escola. Sem dúvida, sem dúvida. É na escola, é na academia. Já o que nós falamos no primeiro bloco é a questão do conhecimento. É na academia que eu coloco no peito do cara um compromisso com a instituição que vai durar 30 anos. E ele vai embora chorando. Isso eu faço na escola. É lá, é a base. Então, a escola é um lugar sagrado dentro de uma instituição, é o ambiente de ensino. Porque ali é que eu vou tratar da cultura institucional. Eu sempre cito o seguinte exemplo. Se eu recebo um sargento da ESA que veio de Bagé, e um sargento da ESA que veio lá de Belém, quando os dois chegam na minha frente, eu sei exatamente como é que é a cabeça daqueles homens. E eles são de ambientes diferenciados. Sim. Por que eu sei? Por quê? Porque eu conheço a cultura institucional que a escola botou neles. São oriundos da mesma escola. Claro. Então, esse foi o ponto que nós atacamos na intervenção, que aparentemente as pessoas têm uma visão distorcida da intervenção. Inclusive, ela foi curtíssima. Sim. Nós tínhamos que, num curto prazo, criar condições para que os benefícios da intervenção se alonguem no tempo. É a proposta da intervenção. Ações emergenciais e ações estruturantes. General, terminou o nosso tempo. Nosso cinegrafista Vamos ter que fazer um outro programa. Outro programa. General, eu tenho absoluta certeza de que atingimos em grande parte o objetivo proposto aqui com o senhor, né, de trazer a comunidade. Porque a comunidade de Santa Maria está tendo o privilégio, né, de ter hoje aqui no comando o General Sinotti, que passou por toda essa experiência e que pode estar aqui conosco no dia a dia, nos contando algumas coisas. E uma situação bastante importante, General, é o fator envolvendo este compartilhamento de informações e de conhecimento. Né? Porque temos aqui também em Santa Maria a segunda maior guarnição da Brigada Militar, da nossa Polícia Militar, e que também faz uma observação muito próxima de tudo que está acontecendo em outros lugares, justamente para se ter este exemplo de ação, este exemplo de planejamento, né, para que se trabalhe com mais rigor na questão preventiva, conforme o que fala na nossa Constituição. General, eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a forma como o senhor nos recebeu, dizer que a nossa televisão Santa Maria, TV Santa Maria, está à sua disposição. Muito obrigado. Né? O programa Cidadania se sente muito orgulhoso de estar pela segunda vez fazendo essa entrevista com o senhor e já dizendo aqui que já vamos deixar marcada uma terceira. Vocês já estão me devendo uma segunda inserção. Olha aí, ó. Segunda, não, terceira? Terceira inserção. E que vamos programar isso, então, para de repente, para 2019, aí, que está se aproximando. Eu que agradeço essa oportunidade de poder contribuir, porque a gente tem que servir. Perfeito. Né? Se quando eu estou falando contigo, estou tendo a oportunidade de servir a Santa Maria, eu fico profundamente satisfeito. E, General, essa sua experiência toda, né, que o senhor acabou contando uma parcela muito pequena dessa experiência, né? O senhor guardar para si mesmo não vai ter. Não. Né? Então, tem o senhor dividir. Compartilhando, dividindo Exatamente, isso, né? Então, o senhor vai estar aí sim cumprindo muito mais a sua missão dentro dessa experiência aí. General, eu quero aproveitar também aqui, desejar ao senhor, como o comandante máximo militar da nossa cidade, que o senhor transmita a todo o seu efetivo um Feliz Natal. Muito obrigado. Próspero, um Natal na sua vivência mesmo natalina, né? E 2019 que tenhamos muito sucesso, né? Com uma série de coisas novas que estão por vir,
né, e que 2019 seja, então, bom para todos nós e que a gente tenha cada vez mais este ambiente familiar, este ambiente de união entre nós todos, porque como a gente fala sempre que esta união toda das instituições e tudo mais nos torna muito mais fortes e isso não tem a mínima dúvida. Muito obrigado, general. Muito obrigado igualmente para ti e para todos os nossos ouvintes aí. Muito obrigado. Obrigado, general. Grande abraço. Bem, aos nossos telespectadores, eu fico devendo aqui mais informações do general, porque vocês viram, o general passou por um período operacional muito intenso. Então vocês imaginem as informações e as experiências que ele ainda tem para nos contar, né? A questão social, a questão toda do Rio de Janeiro, e aí fica a grande pergunta, por que vocês estão falando do Rio de Janeiro? Porque lá ocorreu e está ocorrendo principais situações envolvendo o nosso país e que servem sim de exemplo, de reflexos diretos ou indiretos nas comunidades do país como um todo. Então, por isso que estamos aqui conversando com o general Sinotti para trazer um pouco dessa experiência para cá e fazer com que nós, quem sabe, venhamos a mudar algumas atitudes, aperfeiçoar outras. Então, eu tenho certeza que vocês gostaram do programa. E lembrando que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras de forma inédita, às 21h15. Depois com mais 3 repetições. Quintas-feiras, às 19h25 e sextas e domingos, às 23 horas. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu agradeço mais uma vez aqui ao comandante da 3ª Divisão de Exército por estarmos aqui juntos mais uma vez. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que a gente tenha muitas coisas boas aí no futuro. Forte abraço, fique com Deus. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.